canto e a dança do povo Tikmaã ocuparam o hall das bandeiras na sede do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, neste 15 de maio. Os indígenas de aldeias machacalis do norte de Minas são os protagonistas do lançamento do livro e da abertura da exposição sobre o projeto Raunri, Terra Viva. Raunri Tamaha, porque Raunri Tamaha é curar a terra. O Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho, foi saudado pelos indígenas na tradição deles. Eles estão no Brasil muito antes da sua descoberta e nada mais justo do que o Ministério Público, encarregado constitucionalmente de zelar por esse direito, zelar pelo direito dos povos indígenas, os protegendo na preservação de sua cultura, de sua vida, de toda a preservação ambiental que eles promovem, enfim, de um complexo de coisas que vão ao encontro do texto constitucional que preferiu dar o privilégio de preservar os nossos povos originários. Os Tikmaã mantêm a linguagem própria, o machacali, por isso são chamados por nós assim. Como o livro bilíngue do projeto Raunri, todo o evento foi falado nas duas línguas, com o antropólogo Roberto Romero como tradutor. Na nossa língua tem muitos nomes. Mimati, Amripak, Amtag, Mimati Tchekat. Os mais novos não viram a floresta. A importância do reconhecimento da língua machacali foi ressaltada pela deputada federal Célia Chacriabá, que participou do evento destacando a força feminina indígena e chamando ao palco mulheres machacalis. Esse é um canto machacali. Isso diz muito sobre a história que eu contei no início dos machacali, que fala que o Estado brasileiro, sobretudo o Estado de Minas Gerais, sempre falou que eles eram um empecilho para ser escutado, porque eles não falavam português. Na verdade, o povo machacali precisava ser reconhecido e nós estamos enviando um ofício junto ao IEFA para ser reconhecido como patrimônio mundial, porque nós sabemos que a língua machacali ela é uma língua de resistência, porque ela resistiu à ditadura militar, ela resistiu à colonização do Brasil, ela resistiu no período da ditadura militar, que queimava a língua de muitas mulheres e de diversas lideranças, arrancava os maridos como uma forma de não ter mais filho. E o povo machacali foi reduzido em quase 40. E o canto Mumucatá fala de um grande gavião, que é um grande espírito do pássaro, que traz a força do canto e a força também das mulheres por meio do espírito do gavião de volta. E que por muitas vezes nós somos os gaviões. E eles sempre cantaram para mim quando eu comecei nos territórios machacali e me lembra muito, me marcou demais. Eu nem sonhava ser deputada federal, isso há mais de 15 anos atrás, quando teve um encontro que chamava Inrecaô, que é língua machacali, que significava Mulheres Fortes. E foi nesse encontro que nós conseguimos barrar o concurso público no estado de Minas Gerais, que era um concurso que não levava em consideração a especificidade indígena e pessoas que não eram indígenas do território poderia fazer esse concurso e retirar todos os professores indígenas que assumiu a educação escolar indígena desde o ano de 1996. Agora imagina o agravamento que isso tinha para todos os territórios, agora imagina para Machacali, que é falante da língua, em grande maioria as crianças não sabem falar português, mas que tem também no português uma ferramenta de luta, mas que a língua Machacali é uma língua, inclusive, que com o CNJ, assim como a ministra Rosa Weber, também fez a iniciativa de traduzir pela primeira vez na história a Constituição Federal Brasileira. Esse ano nós estamos apoiando essa iniciativa do CNJ e nós queremos também que seja traduzida a Constituição Federal Brasileira em língua machacali. Estes representantes dos nossos povos originários vivem em territórios nos vales do Mucuri, Rio Doce e Jequitinhonha. Com uma população estimada em 2.850 indivíduos, eles estão distribuídos por 5 territórios, das aldeias Água Boa, Pradinho, Verde, Cachoeirinha e Escola Floresta, em 4 municípios: Santa Helena de Minas, Bertópolis, Ladainha e Teófilo Otoni. Nós estamos trabalhando numa região que é a região que mais aqueceu no Brasil nos últimos anos, né? Nós estamos no epicentro da crise climática
E nós estamos trabalhando também com um dos povos mais vulnerabilizados, daqueles que resistiram e sobreviveram da história. Então, as condições de trabalho no território são dificílimas para a equipe que chega de fora, né, e para os próprios Ticmã, evidentemente. É a falta de água potável, por exemplo, né, para você imaginar um trabalho inteiro num campo, debaixo de um sol escaldante, né, sem água para beber, né? Então, tudo isso, a mortalidade assim, cotidiana mesmo, nós já perdemos um jovem que estava em formação por problemas de saúde. Toda essa realidade do povo é uma realidade muito dura, né? E a gente quis trazer um pouco dessa realidade para a exposição, mas também falar, né, de que esse povo, apesar desse cenário tão triste, é um povo que tem muito a nos ensinar sobre resistência. Estou feliz que estou aqui, né? Que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa memória, que a memória viva, que é nosso patrimônio, que é nossa cultura, né? Que a memória, né, para nós quando a gente fala herança, a herança que é a nossa vida, que nós vamos deixar para nossas sobrinho, neto, bisneto. Foi esta sabedoria ancestral que foi resgatada e trabalhada pelo projeto Raunri, proposto pelo Instituto Opaocá para o fortalecimento dos territórios indígenas. A terra deles foi toda desmatada, sofreram isso, né, durante muito tempo, muitos abusos, né? Foi um povo que perdeu muitos direitos, teve seus direitos territoriais muito invadidos. Então essa demanda deles vem de muito tempo. Eu vi a floresta quando eu era criança, né? Acabou tudo, né? Porque quando não indígena entrou, né, ia acabar com a floresta, né? Hoje nós vamos caminhar junto com o aluno, né? Quando nós vamos caminhar junto com o aluno, a gente viu um pedaço de tronco assim, cortado não sei se é com motosserra ou com serrote, né? O fazendeiro botar pouco, queimou todo mato, queimou tudo. Não tem mais mata. Há 2 anos, as paisagens dos territórios machacalis no norte do estado estão se transformando pelas mãos do povo Ticmã. Projeto plantou aqui, agora é bom de Raunri, projeto é bom aqui, está ajudando. Nossa, eu fiquei muito feliz, né, com esse projeto do Terra Viva, né, Raunri, né, nós estamos fortalecendo, né, o nosso projeto Raunri, né, porque nós precisamos, né, voltar à floresta, porque quem ensina a nós é a nossa floresta. O território, né, também, né, nós vamos curar a nossa terra, né, a mãe terra, né, precisa ser curado, né, porque terra está doente, né, precisa socorro. O solo, antes degradado pelo desmatamento nas aldeias, foi replantado com bananeiras e outras espécies de árvores, protegendo as nascentes e cursos d'água e garantindo a produção alimentícia dessas comunidades. Hoje, se você for lá, o que o Raunri está conseguindo lá, que o povo Ticmã está conseguindo lá, é mudar a paisagem daquela região, que é um berço de águas. O território deles é um berço de águas para toda a região. Então, preservar aquilo vai servir para todos os municípios ali em volta, porque está tudo assoreado, virando pasto, assoreando tudo e tal, na deles não. Então, preservar ali é um berço de águas, é uma potência. Então, eles estão ajudando todo mundo, não é só eles não. O projeto estabeleceu ações de educação ambiental e a formação de agentes indígenas para o plantio de quintais agroflorestais e a recomposição da floresta. O Ministério Público abraçou essa causa e os resultados são surpreendentes. Nós são 100 quintais agroecológicos, 46 agentes agroflorestais formados, né? E assim, um projeto maravilhoso, gerando resultados, eles colocando, a alimentação deles melhorou por causa dessa situação, uma série de impactos positivos do projeto. Então, uma alegria muito grande do Ministério Público poder estar contribuindo com esse povo originário que sempre preservou as suas florestas, né, e a sua terra, e agora a gente poder contribuir, o Ministério Público, através do CAOMA, do CAUCIMOS, apoiando esse projeto, é um motivo de muita alegria. O projeto Raunri foi selecionado por meio da plataforma Semente do MPMG.
A plataforma é um espaço virtual para a seleção de projetos socioambientais executados com recursos de medidas compensatórias de ações contra crimes ambientais movidas por promotores de justiça do Ministério Público de Minas. Este projeto, com os machacalis, recebeu R$ 8 milhões e teve a duração de 2 anos, com início em março de 2023. A gente reúne e faz mutirão para todo mundo ajudar o Raunri para melhorar. Aí a gente reúne, faz mutirão, todas as alunas ajudam as crianças, os mais velhos também ajudam a plantar. Aí nós vamos assim. Eu quero que o Raunri continue, porque eu não quero que acabe, porque através do Raunri nós estamos conhecendo mais coisas que pertencem a gente. Esse é o nosso grande desafio. Eu sempre costumo dizer que ninguém muda o mundo sozinho, né? O Ministério Público, através do CAOMA, fez um esforço grande para canalizar recursos para esse projeto. A ideia é tentar continuar apoiando, mas não é fácil, então a gente está buscando novas parcerias. A gente espera que os governos, que o governo federal, o governo estadual, que os outros órgãos do Ministério Público, que o Judiciário também possam apoiar esse projeto para que se torne perene. Isso é muito importante. Agora o conhecimento desse povo foi aliado a técnicas atuais, com os indígenas desempenhando um papel crucial das práticas agroecológicas no resgate ambiental dos territórios em que vivem. Ao mesmo tempo, os machacalis reafirmam a identidade e os saberes de seu povo. É incrível o conhecimento, por exemplo, que eles têm sobre os ciclos lunares, sobre a posição das estrelas em relação ao cultivo de determinados grãos, sobre a temperatura da terra, sobre tipos de chuva, por exemplo, eles têm classificações sobre tipos de chuva. Então, tem aquelas chuvas que a gente fala assim, agora é época de plantar porque está chovendo. Aí eles falam, não, essa não é a chuva de molhar a terra. Então, são desde essas colaborações até essa compreensão de um tempo que é um outro tempo, que não é um tempo menos eficiente que o nosso, mas que não é regulado pelas nossas métricas. Então isso é muito impressionante, muito bonito também de aprender. A sabedoria dos povos originários é fundamental para o sucesso do projeto, retratado no livro e na exposição. Por meio dele, somos convidados a entrar no universo dos Tikmaan. Esse é o Brasil que nós queremos para o futuro, que é o Brasil ancestral. Só vai chegar mais adiante quem fizer um grande movimento flecha. Futuro ancestral significa um movimento flecha. Só existe solução futura se nós voltarmos um pouco para trás. E isso não é retroceder. Isso significa que em grande parte das soluções está também na nossa identidade e na cultura dos antepassados. Ver esse livro sendo lançado aqui hoje, o Projeto Raunri, que significa Terra Viva, o povo machacali está dizendo, estamos trazendo a floresta de volta através dos espíritos. No momento que nós vivenciamos uma crise climática, o estado de Minas Gerais, que foi responsável por um estado que mais desmatou a Mata Atlântica, o estado de Minas Gerais, que em 2022 foi o 3º estado a emitir gás de carbono, mais gás de carbono em todo o território brasileiro. Então é dizer que a iniciativa do povo machacali é uma experiência exitosa que precisa ser replicada no Brasil inteiro. E por isso nós queremos também levar para a Conferência Climática, a agenda mais importante do clima, que vai ocorrer esse ano, em novembro, em Belém, para reconhecer a iniciativa do povo machacali como uma verdadeira escola climática, porque a ação é a principal solução. Não adianta sentar no banco e falar sobre transição energética, porque a solução já é conhecida, a ONU já reconhece que os territórios indígenas são uma das últimas soluções para barrar a crise climática. E o povo machacali está fazendo isso de maneira muito importante, de maneira coletiva, não somente plantando alimento, plantando cesta básica, mas sobretudo trazendo a memória do território machacali de volta. Tem um antropólogo importante no Brasil, Eduardo Viveiros de Castro, que fala assim que nós todos que estamos preocupados com o fim do mundo, os Tikmaan, por exemplo, já tiveram vários fins do mundo. Eles já viveram o fim, o mundo deles acabou e eles sobreviveram a esse mundo. Então, eu acho que nós temos muito a aprender com eles sobre sobrevivência, né? E sobre sonho, porque é um pouco o que o projeto tenta trazer também, principalmente através dos desenhos, através das imagens, né? Que eles estão nessa contracorrente
de uma juventude do campo que está entendendo, né, essa missão, essa tarefa urgente de reflorestar o planeta, de reflorestar a própria terra, de garantir soberania alimentar, de garantir alimentos saudáveis, alimentos sem agrotóxicos, alimentos que sejam realmente alimentos, né? Então é um pouco isso que nós tentamos trazer para o projeto, esse cotidiano do trabalho, mas também esse equilíbrio, né, entre a devastação e o sonho de uma terra viva.